Salve, salve! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Foda. E hoje tô com um querido, grande amigo, parceiro, trabalhamos juntos. De vez em quando a gente faz um churrasco junto também, né, Pontes? É isso aí. Bem-vindo, Carlos Pontes. Prazer ter você aqui nesse episódio, o segundo episódio do podcast Papo Foda. Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite. Pô, é uma honra participar aqui com você também, poder te ajudar e também, claro, né? Eu aí ter, ó, dentro do meu autoconhecimento aí, buscar mais informações e é sempre um aprendizado estar com você. Obrigado. Legal, obrigado a você. Eu sou suspeito para falar do Pontes, porque quando eu pensei na área imobiliária, a única pessoa que me vem na cabeça é o Pontes. Então são 17 anos, né, na liderança aí de times comerciais dessa área imobiliária, Pontes? É isso aí. Faz um tempo já que, né, eu iniciei como corretor de imóveis e logo no começo já fui migrando para a parte de gestão, né? Gestão de pessoas, gestão da equipe, coordenando produto. Bom, enfim, aí eu comecei a buscar conhecimento para desenvolver nessa área, assim como vendedor também, né, que corretor é, Sim. e poder ajudar também os colegas aí e as empresas que vieram me contratar aí. O Carlos passou por muitas grandes empresas, né? Hoje também tem um trabalho aí em relação ao seu negócio, né, que de gestão de pessoas, treina times comerciais, trabalha com lançamentos, ou seja, a expertise foi se transformando num negócio para você, né? Foi, a coisa cresceu bastante, né, porque comecei como corretor, depois fui coordenando e hoje eu montei a minha empresa e eu faço a gestão comercial do produto, ajudo no planejamento, no desenvolvimento e também todo esse treinamento que você falou da questão do time, da equipe de vendas, né? Porque a gente tem que ter esse povo todo preparado para comercializar o produto aí. Então, Legal. A gente já conversou algumas vezes, mas vamos pegar esse gancho que você me passou, a equipe preparada. Tá, a gente sabe que o corretor de imóveis hoje ele é um empreendedor que empreende dentro de uma empreitada, né? Então, assim, como que você vê hoje, e ao meu ver, ao longo dos últimos anos, isso vem se evoluindo muito, mas eu quero saber, você é um especialista, como que você vê hoje a liderança para esses corretores? Me fala de você, depois fala do mercado, da sua visão do mercado, como que você enxerga hoje, como é liderar esse time de corretores? bom, vamos lá. Eu costumo dizer que corretor é o exemplo de empreendedorismo, né? Porque ele acorda de manhã sabendo as contas que tem que pagar, mas receber é o que é o difícil ali, que você tem que batalhar e sair para a rua para fazer a coisa acontecer. Então, Sim, comigo não foi diferente, foi a mesma coisa, fiz todo o trabalho também, eu tive que buscar aprendizado. Então, essa questão do autoconhecimento para um profissional autônomo, por exemplo, como no meu caso, que no mercado imobiliário, os corretores, ele precisa ter uma disciplina bem grande e para entender que o dinheiro que ele ganhou hoje, ele tem que esticar esse dinheiro, ele tem que fazer render por um período, porque a gente nunca sabe quando será a próxima venda, aham, né? Então, claro que cada um dentro do seu nicho, tem gente que vende um pouco mais rápido, os outros nem tanto, né? Às vezes uma comissão um pouco mais gorda, outra nem tanto também, mas enfim, você tem que se preparar para isso daí. Pegar esse valor, dividir por 12 ali, né? Vamos falar nessa linha, ou tem gente que faz até o 13º, divide em 13. sim, é verdade. Então, você saber colocar na balança para você ter o ponto de equilíbrio ali, para você saber o quanto é seu custo mensal e quanto você ganha mensal. Então, estar preparado para tudo isso é importante, porque faz parte do planejamento, né? Você Então, falou uma aí coisa sim bacana aí você. de você, além de estar acordar com essa expectativa de falar, peraí, eu preciso garantir o meu dia e não é, e a venda ela não é garantida e nunca será, mas os processos para que ela aconteça, isso é garantido. Como que você, na sua visão, como líder comercial desse time, ensina ou compartilha princípios de gestão, ou seja, como que você treina o seu time para que eles não foquem, deixem de focar na venda, mas comece a focar nos processos
que, se eles fizerem, aumenta significativamente as chances de converter uma venda lá no final. Muitas vezes a felicidade está no caminho, não no final, né? Mas vamos lá. Então, o processo ele é bem importante. Se a gente falar do básico aí do funil de vendas, né, que você recebe um lead, que ele é uma pessoa que às vezes ela nem sabe a real qual que é a real compra, né? Então, o que eu quero comprar? Às vezes ela entra num lead Está pedindo perdido, né? casa, Geralmente o cliente está perdido. mas, enfim, falta orientação, é isso que eu quero dizer, tá? Então, o cliente chega, ele é um lead, você faz um agendamento, aí vai para o atendimento, entende melhor, conversa, faz perguntas, que é importante, e você escuta, né? A escutativa é a melhor coisa que tem para você que vai vender, porque você consegue identificar. Porque nem sempre a pessoa fala para você que ela quer, eu quero isso, né? Porque às vezes ela não sabe, e a gente, como profissional de vendas, né? Estou falando do meu mercado, que é imobiliário, mas É uma tem linha os reta para uma turbina de avião, para uma casa ou para uma exatamente, válvula. Então dá para uma série de coisas. Você seguindo o processo, você vai para o caminho certo. Porque cada processo, cada etapa do processo é uma comemoração que você passou, você fez. Fala, pô, que legal, o cliente está entendendo, eu também estou, e a gente está junto, pega na mão e vamos embora. Até chegar um momento e falar, ó, é esse daqui, a minha proposta é tanto, aceitou, ótimo, fecha, assinou, parabéns. Aí vai o pós-vendas, que também É o não pilar menos importante, né? importante, cara, mas o pós-vendas ele faz muita diferença, né? A gente fala do mercado imobiliário que às vezes as pessoas demoram para comprar o próximo imóvel, mas nem sempre é assim. Tem gente que já compra um e daqui a pouco ele já compra outro, e principalmente investidor. Então, cuidar bem dessa venda, Se ele né, desse sentiu pós-venda. confiança, né? E falou, pô, peraí, eu quero continuar fazendo negócio com esse corretor. Exatamente. Você gera credibilidade, né? Então, é tudo comportamento. Uma vez que o profissional ali, independente se ele é iniciante ou se ele é intermediário, ou se ele é avançado, ele tem que estar sempre buscando informações, se conhecer. Ah, o que eu tenho de positivo, o que eu tenho de negativo, o que eu tenho de ponto forte e o que eu tenho de ponto fraco. Aquilo que é de ponto fraco, vai atrás, transforma isso em fortaleza. Aí você pega esses pontos fracos, transforma isso em fortaleza, você transforma isso em força. Aí, com isso, você consegue potencializar. E, lógico, conhecer o produto que você está vendendo também, que isso é É uma lição de casa muito primordial. importante. Exatamente. Para você saber conduzir e entender. Né? Se uma vez você conversou com o cliente, você entende se aquele produto cabe para ele ou não. Né? Cabe no bolso, ou se tem a ver, a família com 4 pessoas, vão oferecer uma casa, 2 dormitórios. A pessoa quer com 3, com 4, então cada um segue na sua linha. Isso é legal que às vezes o vendedor, vou colocar o corretor, que é corretor barra vendedor, aliás, todos nós somos vendedores, né? Em algum nível. Se ele foca no produto ou no serviço, ele deixa de ouvir as nuances, anseios, desejos, sonhos do cliente. Se ele deixa de lado, aí isso vai ao encontro do gatilho que você puxou agora há pouco, de que é legal você ir vendo o cliente passando pelas fases, né, pelas etapas. Você se preocupa em entender a visão dele e tira, isso a meu ver, você tira um peso das costas do vendedor de querer fechar a venda, mas de ficar focado naquela etapa. Depois passou, conduziu, pô, agora vamos ficar na outra. O momento de ficar preocupado se vai fechar ou não é a hora do fechamento, né? É isso aí. Porque senão você coloca a carroça na frente dos burros, né? Então, tem essa frase aí que as pessoas utilizam. Então, o que acontece? Seguir o processo, para você entender aquele passo a passo. Porque às vezes a pessoa vem, tem gente que é muito comum, sai para comprar pão e acaba voltando com o apartamento para casa, né? E isso aí acontece bastante, tem gente que compra 2. E é Uhum. até interessante esse assunto, mas tem gente que ela sai, ela tem todo um processo, ela quer entender, ela quer ver, ela quer conhecer a incorporadora, quer saber se a pessoa que está atendendo tem credibilidade ou não. Então, tudo isso aí é um ponto fundamental. Por isso que a questão dos pontos fortes e pontos fracos é muito importante aí para a pessoa entender aonde ela é capaz, até onde ela é capaz de chegar. Né? Sim, e como que você vê? A gente está falando até agora de processo. O processo é muito legal, serve para te dar um norte, para te dar confiança, né? Nada melhor que você seguir um processo, um método. Isso te traz essa segurança. Mas a gente sabe que 80% do resultado está na mentalidade de venda, né? Na inteligência emocional
que o vendedor tem ali para assimilar os golpes, os nãos temporários, para que ele consiga continuar motivado, continuar ali persistente, não de insistente, mas persistente com aquele cliente. Como que você, qual que é a sua visão como um líder, costuma ou tende a passar para os seus liderados em relação à inteligência emocional específica para a venda? Ó, eu costumo dizer que, né, o pensamento ele gera um comportamento que gera atitude que vai te gerar resultado. Então, isso é uma coisa que é um fato. E a gente sabe que contra fatos não há argumentos, né? Então, uma vez que a gente tem uma situação, a gente tem que ter uma inteligência emocional para entender aquela situação e não adianta a gente querer brigar, argumentar, porque a gente tem o controle de nós próprios, nós mesmos, não tem controle do outro. A gente não tem controle da situação. A gente controla a nossa mente, as nossas emoções. Então, isso é um ponto fundamental, né? Porque às vezes o cliente fala não e o corretor se irrita, ou o profissional de vendas se irrita. Né? Pô, mas como assim? Puta, né, que móvel top esse, por que você está falando não tal? Vai para saber se enquadra. Às vezes não é perto da escola do filho, não é perto do trabalho, não tem um pet place, que é um lugar do pet dele. Então, tudo isso daí faz sentido, né? Antigamente, as pessoas, o meu pai, por exemplo, chegou em casa e falou, ó, para minha mãe, tô aqui, ó, comprei um apartamento, tem a matrícula aqui, a escritura. Hoje, essas mesmas pessoas, meu pai e minha mãe, se meu pai faz isso, a minha mãe não recebe com bons olhos, porque ela fala, como assim? Eu não entendi. E a gente está falando das mesmas pessoas. A Sim. mudança de comportamento é muito grande, né? Então, É. todo esse autoconhecimento para a pessoa ter essa questão de controlar a sua emoção. Essa inteligência emocional, principalmente na hora da venda, gera credibilidade, gera segurança. Né? Quando você está ansioso, você começa a passar isso para o cliente. O cliente já chega ansioso, porque querendo ou não, ele está adquirindo um bem ali que não é barato, né? Não é barato assim, é um valor agregado, é alto, né? O preço está adequado, porém ele vai ter que uma baita responsabilidade ali, a preocupação dele de não perder o emprego, alguma coisa assim. Então você tem que ter esse controle emocional para você conduzir isso aí. Se você, a partir do momento, pensar, estou pensando que a minha comissão eu estou perdendo, meu, esquece. Aí você já perdeu, né? Pensar, colocar o dinheiro na frente, não vai dar certo, já esquece. É Então aquela não faça conta. comunicação transacional ao invés da relacional, né? Então, exatamente. Então, você está ali para atender a pessoa e para ajudá-la. O seu dinheiro vai entrar, é o resultado, isso é uma consequência, não é um. A partir do momento que você começa a pensar no dinheiro e fazer conta, eu falo para os corretores, eu falo assim, nem faz conta, você vai fazer conta, não vai dar certo, você vai perder a venda. Pô, mas aí está gorando. Eu falei, não estou gorando. Você já está colocando de novo a carroça na frente dos bois. Então, foca naquilo que você está fazendo. Não é o momento de se preocupar ali com a comissão. Exatamente. Vá a cada etapa, comemora a sua etapa do funil. Faça isso daí. Né? Então, isso te traz controle emocional, tira a sua ansiedade, o seu comportamento fica muito melhor perante o cliente ali. Você está diante de uma pessoa que ela está entendendo que você está seguro e está fazendo um bom negócio. Você vai para casa, vai deitar, vai dormir com a cabeça no travesseiro, tranquilo. Eu costumo dizer, isso aí você tem toda a razão que você falou, comemorar as etapas, isso é super importante, até para mostrar para o seu discurso interno que você está num caminho certo, que você está disposto a aprender. Perfeito. Uma coisa é você desconectar do todo e focar nas partes, né? Como dizia aquele Jack Estripador, né? Vamos por partes. Aí você, além de tirar esse peso, você focar a sua energia no cliente e entender e vir conduzindo esse cliente que está perdido, como você falou, ele está perdido. Se você ajuda ele a comprar, né? Você não vende, você ajuda ele a comprar. Acho que esse é o papel do vendedor, né? Só que tem um porém que eu vejo muito que é quando o vendedor ele coloca o carro na frente dos bois, igual você falou, a ansiedade, a falta de gestão emocional, controle, mas também muitas vezes, ao meu ver, vocês concordam comigo, é a experiência que ele teve com vendas, ou tentaram vender para ele, ou as rejeições que ele passou na vida, ele não quer
dá a oportunidade de sentir aquilo novamente. Às vezes, por estar aflito ou uma pseudo ansiedade, ele começa a atropelar essas etapas achando que eu vou me livrar logo dessa situação incômoda e vou logo para os finalmente para achar o sim. E como a gente sabe, ele aumenta a chance de ouvir um não. Mesmo que o cliente esteja comprando um imóvel que é para ele, nos padrões dele, no preço que ele quer, na oferta que ele quer, mas não é o suficiente para ele falar o sim, né? A gente, quando você começa o atendimento ali, né, você está atendendo e às vezes o corretor falta um pouco de experiência para ele. Vamos falar que é uma pessoa iniciante. Se essa pessoa começa a buscar informação e cada atendimento que ele faz, ele começa a analisar e avaliar, ele chega de frente para o espelho e fala, poxa, tive sucesso, parabéns, eu sou o cara. Aí, a partir do momento que você não tem sucesso, você fala, nossa, errei, onde será que foi? Então, não adianta a gente querer colocar a culpa no outro. A gente procurar entender aquilo que a gente está fazendo, né? Nós, na liderança, e isso é uma coisa que eu acho muito forte, é assim, se o meu liderado errou, porque eu errei. Né? Então, eu deveria ter feito de uma maneira que Ter a pudesse humildade de sentir isso, né? ter ajudado melhor. Embora, daí volta naquela conversa, eu tenho controle de mim, não tenho controle dele, né? Então, ele teve algumas atitudes ali que eu vou ter que moldar, vou ter que melhorar, né? O comportamento dele se enquadra dentro da cultura da empresa, isso é importante, Legal. porém, ele precisa de um desenvolvimento ali. Então, eu tenho que ajudá-lo em relação àquilo lá. E no próximo atendimento, tenho certeza que já muda e muda absurdo, né? Porque ele começa a entender isso daí. Então, tudo isso daí é uma coisa assim que eu procuro fazer com a equipe, sentar com cada um, fazer aquele 1 a 1, né, trocar ideias, bater papo, perguntar como é que foi o dia, como é que é em casa e assim Ele vai. Tudo fora de isso, ser o vendedor, o corretor. exatamente. Por quê? Porque tudo isso aí traz algumas crenças, né? E traz isso que você falou. Você acaba trazendo coisas que você... Ah, eu não gosto quando eu vou numa loja, o cara faz assim. Então, por isso que eu estou agindo dessa forma. Não, mas espera aí, dá para você fazer diferente. Entenda, né? Porque talvez lá tem uma cultura e lá é passado dessa forma para aquele vendedor. Por que você pode fazer a mesma coisa de maneira diferente, né? Uma fala diferente já Tom de voz. né, no ouvido fica melhor. Estou falando de vendas, mas isso na sua casa, com a família, com os amigos, no churrasco, em qualquer lugar, né? A partir do momento que você escuta o cliente melhor, a sua escuta ativa, tá ligado? Perfeito. Não fica contando historinha pro cliente. O cliente não quer saber da sua história. Se ele perguntar, como é que é a sua vida aí? Então daí você conta, mas caso contrário, ele está mais preocupado ele falar dele para você oferecer aquilo que ele precisa. E quando o vendedor saca isso, ele começa a fazer perguntas para o cliente abrir mais. Porque acho que eu consigo entender que quando o vendedor ele lidera a conversa, quando ele faz perguntas. Quando ele fala, ele estimula mais o seu cliente a falar do que ele mesmo. E quando o cliente fala, ele se sente mais importante. Porque qual que é o melhor assunto de uma pessoa? É ela. É ela mesmo. Exatamente, é falar dela. Né? E quando ele se sente relaxado, poxa, o Ponte está me ouvindo, está atento, então eu consigo sair do lógico, matemático, racional, me sinto seguro, aí eu consigo ir para o emocional, que é onde acontece a compra, né? Ele vai comprar por motivos emocionais, depois que fez sentido a lógica, né? E o vendedor, se ele não sacar isso, vai deixar o cliente preso no racional. É No isso aí. lógico, no matemático. É Vou isso ver. aí. Aí tem as pseudo objeções, né? Daí você fica conversando com o neocórtex, né? Exatamente. Eu vou ver com a minha esposa, vou ver com meu marido, tem que ver, né? Mas é uma. Na verdade, ele queria falar assim: Pontes, não confio em você. Não quero isso agora. Não sei se posso confiar na sua empresa. Não entendi. Não entendi o que você quer vender para mim. E parece óbvio para a gente, né? Mas para o cliente não é óbvio. Né? E como que você enxerga o corretor assimilando nas suas inúmeras equipes de vendas que você já treinou e treina até hoje, como que eles assimilam esse treinamento? E principalmente, como que eles, depois disso, eles colocam em prática? Você falou uma coisa muito fundamental. Eu vou 1 a 1, porque cada um tem as suas nuances. Mas como o time como um todo, o time como um todo, eu acho que ele tem
uma energia, né? Conforme ele for sendo treinado, essa energia, motivação, confiança melhora. Como que você vê esse processo de treiná-los e eles aplicarem isso no dia a dia? Olha, é gratificante quando você conversa com o time, né? Então eu procuro fazer um a um, porque nisso eu consigo identificar a dificuldade de cada um e potencializar aquilo que ele tem de melhor, né? Então a ideia é essa, né? E transformar aqueles pontos fracos na fortaleza, como eu citei. E a hora quando você vai para um treinamento que tem mais gente junto, aí você não faz isso um a um, mas você começa a falar e você vê que tem pessoas que começam a conectar com você. Aí um faz pergunta lá, outro aqui, então você vê que o assunto tá fazendo sentido, né? Tem Uhum. gente que ali você está falando para pessoas de diversos, tem vários níveis ali. Então não vamos falar assim, um é iniciante, o outro é intermediário, o outro é mais avançado. Então Sim, você tem que saber, o cara que é início, ele está absorvendo tudo, ele está pegando tudo, uma né? esponjinha. Então, exatamente, o cara tá, e ele não tem bloqueio, não tem trava, não tem nada. Se eu falar para ele, ó, segue nessa linha, ele vai. O intermediário, ele já passou pelo início, então ele já fez algumas coisas, só que ele começa a escutar o mais velho, que às vezes não, talvez não é a pessoa mais indicada. Então você tem que saber com quem você conversa também. Estou Que às falando com vezes os já tem mais as velhos. crenças deles também, né? Exatamente, eu não estou falando que os mais velhos são ruins, não é nada disso. Sim, Estou sim. dizendo que existem crenças que atrapalham, então você tem que saber conduzir. E aí, quando você pega um cara que é uma pessoa que é mais avançado, então já existe todo o vício, existe uma série de coisas ali que ele precisa moldar, ele precisa entender aquilo ali. Tem pessoas que entendem isso e buscam a melhoria o Tá tempo todo, aberto para isso, né? está aberto para isso, é ensinável, né? Mas tem Sim. pessoas que realmente não está afim, ela está com aquela cabeça ali e segue, né? Então, e sempre quando eu coloco, independente qual é o nível que a pessoa está, falo, faz uma modelagem, pega uma pessoa lá, quem que você acha legal aí no mercado aí que você acha que é uma referência para você? Aham. Eu gosto da pessoa X. Meu, então modela, vê o que ela faz, né? Você não vai imitar, mas você vai procurar Se pegar o que aquela inspirar, pessoa né? tem de melhor, espelhar, né? E fazer a coisa acontecer. E tem lá alguns pensamentos, igual a gente estava falando no caso de vendedor aí, que né, teve uma situação lá que não gostou, então eu não gosto de repetir. Mas pega, faz uma ancoragem aí, né? Traz aquela coisa assim de, né, bem PNL mesmo. Você olhar, falar assim, pô, eu tive uma situação lá que eu fui muito feliz. Então, se apoia naquela situação, traz Resgata, aquele né? sentimento gostoso que você teve ali de sucesso, de vitória, né? Bota aquilo lá dentro de você, vai te motivar e você vai fazer acontecer. Então, isso é uma coisa que, meu, vai ajudar e muito aí. Isso prova para você mesmo que você tem empatia consigo mesmo. Você sabe, se Isso. você aceita e Né? está disposto a se cuidar. Fala, não, peraí, o não faz parte, né? Às vezes até grosserias, tudo bem, né? Claro que cada vez que você consegue ouvir mais o cliente, qualificá-lo, menos disso vai acontecer, mas enfim, mas está disposto a acontecer. Quando você tem um revés, que sempre tem um revés, ou você escolhe duas opções: aceitar isso e ouvir o seu sabotador, o seu crítico interno, e isso vai validar aquilo que você tá ouvindo, está falando, está sentindo, ou você assimila aquilo como um golpe e, opa, chacoalhou, doeu, tudo bem, mas deixa eu ver o que eu aprendi com isso. E principalmente, pegando o que você falou, eu não sou isso, eu sou aquele que já teve experiências boas no passado e começar a resgatar isso daí. Né? Eu tenho até acho que eu nem sei onde que eu vi, no livro eu tenho um olhinho essencial aqui. E é um Peppermind, né, que eu uso. Eu tenho vários outros, mas esse Peppermind eu só uso para essa finalidade, o Pontes. Que é quando eu vou conversar com um cliente novo, eu cheiro um pouquinho. Por quê? Porque quando eu fecho venda, eu cheiro forte isso aqui, passo, então faço uma ancoragem. Para eu me sentir nessa mesma situação com um cliente novo, Perfeito. eu cheiro. Eu falei, para mim tá fechado, tá fechado. É, Se ele não comprar de. E às vezes não compra. Se ele não comprar de mim, é porque ele não merece comprar de mim. Olha o pensamento. Agora. Talvez não mereça comprar agora. O não pode ser momentâneo. Ou talvez estourou uma bomba, uma outra prioridade na vida dele, sabe? O filho ficou doente.
Meu, não tô com cabeça de ver um imóvel agora. Ó, cara, você me segura as pontas? Claro que ele não vai falar isso de maneira nítida, mas Aham. se você saca isso com o tempo de casa que você tem, isso não é ótimo. Não vai para o lead lost, né? Na fase do funil perdido. Você tem mais tempo de conexão futura com ele, né? Como que você hoje mensura isso? Não só dos seus resultados, mas do seu time também. O mensurar que eu digo é o estar se motivado. O quanto o Carlos antes, ou meu time antes, era motivado a enfrentar, a ir para cima, e quanto é hoje. Ó, eu venho passando por um processo de PDI, né, o processo de desenvolvimento individual aí. Aham. Então, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a conversar com algumas pessoas, principalmente os meus clientes, né? Por que você comprou do Pontes, né? Por que você contratou o Pontes, né? Uhum. E assim vai indo. E você vai, e eu vou conseguindo resposta. Os elogios são bem-vindos, mas eu quero saber mesmo quais são os gaps, quais são as dificuldades, quais são os buracos que eu deixei, o que eu poderia melhorar ali, né? De repente, eu falo, conta uma história, daí ele me conta a história, fala lá, ó, desse momento aqui você poderia ter agido de tal forma. E eu tenho que ouvir aquilo ali. E dói. Lição de E humildade, né? é, dói bastante. Você fica com vontade de argumentar. Naquele momento eu fiz assim porque tal coisa e tal. Mas não adianta se argumentar, porque aquilo lá já passou, às vezes estou falando de um ano atrás, Sim. né? São situações aí, e então procurar entender isso. E eu tenho que procurar me motivar, assim como o meu time também, e entender e passar isso para eles, para que eles tenham um comportamento de forma adequada, entenda isso daí. Comemorar com o cliente, ou independente, comemorar com o cliente não quer dizer que ele comprou, mas às vezes o cara, naquele momento, como você falou, não dá certo para ele comprar agora, mas ele vai acabar te indicando para alguém. Vai gerar vendas a partir daquele bate-papo, daquela conversa ali. Aí É. você começa a mensurar que o seu trabalho está dando certo. Lá, ó, o Maurílio não comprou de mim aqui, mas o Maurílio me indicou lá para o Sérgio, para o Antônio, para o Mário. Então, ótimo, deu super certo. Não teve. Perfeito. O que eu queria fazer, eu consegui. Passei a confiança para ele, tive disciplina para a coisa acontecer, motivação. Ele não comprou, mas me indicou. Aí gerou venda lá. Então, ok, perfeito. Então você começa a entender, você começa a mensurar isso, você começa a entender, principalmente com os corretores, porque daí você vê que eles começam a trabalhar de maneiras diferentes. Você vê que o engajamento do corretor já ficou melhor, né? Ele Sim. já começa a conversar e desenvolver a conversa ali com o cliente de maneira diferente, né? E a pessoa fala, pô, seu corretor ali explicou direitinho e tal, né? Então, eu até falo que a primeira venda que eu fiz, eu não tinha conhecimento para fazer aquilo ali. Eu tinha um gestor que me ajudou muito, né, que na época Augusto, um cara sensacional, e, enfim, deu super certo. Mas eu falei para o cliente, falou, estou iniciando, pode ser que eu erre, fale alguma coisa, mas tem o meu gerente que eu trago ele na mesa aqui para nos ajudar. Só E isso aí o daí cara já relaxa o cliente, né? Exatamente. Então, você dá uma camada. E eu também fico mais calmo, Sim. porque eu percebi, eu falei de uma maneira que o cliente entendeu isso e eu falei, nossa, né? Parecia um bicho de sete cabeças, mas não é. Aí, super certo. E o cara comprou 2 unidades, a minha primeira venda. Foi, nossa. Aí lascou, agora tem que fazer proposta, eu não sei. Um problema de cada vez. Vamos aí, então dá para voltar uma etapa do processo antes de chegar na proposta. Com uma solução conseguir outros problemas. Oh, mas graças a Deus que problemas fazem parte do É sucesso que os a gente está dois tendo. problemas da vida. Os dois problemas. Mas sabe o que é legal? Isso é um gesto de humildade, porque você falou que dói, né, ouvir do cliente. Claro, é legal a gente ouvir elogios, né? Mas dificilmente o cliente fala algo negativo, até por educação, É isso aí. né? Mas quando a gente pede, que é um feedback positivo, alinha essa expectativa, explica para ele o porquê daquele feedback sincero para a nossa evolução, e aquele que entende isso, ele colabora com certeza. E isso dói, né? Mas o processo de aprendizado dói, né? Toda coisa nova que você for aprender tem um processo de dor, né? Toda mudança dói, né? Então, parabéns
por assimilar isso e principalmente se expor a isso. Não é É. qualquer um, né? Não, é uma Se a exposição gente ali que você tem que estar a fim de fazer, tem que estar porque afim de você. fazer, exatamente. Então, e a partir do momento que eu pergunto isso para o cliente, daí ele entende isso, você falou, pô, você está preocupado com o seu desenvolvimento. E normalmente essas pessoas que eu acabo vendendo, estou falando de alto padrão, eles são empresários, os caras faz gestão de pessoas, ele fala, pô, isso aí é legal, hein, que você está fazendo, hein? Ele falou, vamos lá, eu vou te ajudar. Aí ele começa a falar e falou, então já que está nessa linha, segue assim, ó, faz aqui, faz ali e tal, e ele acaba dando dica. Cara, o cliente acaba sendo meu mentor. Eu falo isso Isso, direto. putz, Você está me aí, pagando? Eu que deveria te pagar. então, Continua. ele falou, pô, que legal, enfim, mas, e dá super certo aí. Aí você vai ter que engolir o sapaiado aí, mas tudo bem, vamos que vamos. É essa lição de humildade. Eu acho que nem só humildade, mas no sentido positivo do que eu vou falar, É, é a gana de querer vencer, não vencer por vencer financeiramente só, mas vencer como um desenvolvimento humano, como líder, como pessoa, naturalmente te faz expor para situações que o seu ego, o seu crítico interno, né, ali quer te proteger. Como é aham, que ele te protege? Te podando, para não se é. expor em situações que Boicota, você. Aí fala, não, fica aqui, tá quietinho, tá, virou o mês, tá é. pagando, bateu a meta, Beleza. fica quieto. Né? Pega isso aí, inclui na meta do mês que vem, bobo. Não é? Vai deixar desse mês? Por quê? Se você aumenta a meta desse mês, se você ultrapassa muito a meta, seu gerente vai querer que você venda mais mês que vem. Olha que ruim, né? Cara, E essa é a exatamente. mentalidade. Essa é a mentalidade. Eu vejo eu vejo isso como nos times de vendas, eles não abastecem o CRM. É. Pô, vendedor sem CRM. Não, não Porque dá. ó, é claro que eu peguei isso no começo intrinsecamente, depois eu fui pegando um relato do que é o dedo duro. Ah, se eu coloco tudo ali, o que é a verdade, então, líderes, gestores, cuidado com os números que você vê no CRM do seu time. Pode ser, e muito provavelmente não é a verdade que está ali, né? Por medo de se expor em relação à maneira positiva, que ele transforma em negativo. Ah, vou jogar para o mês que vem essa meta aqui. Ou falar, não estou vendendo nada, os números estão baixos, deixa eu colocar prospecções aqui, reuniões de qualificação e oferta e vou fazer uma follow-up para daqui 2, 3 meses eu fechar. Então, a liderança é não só ver números, né, Pontes, mas é estar perto dos seus liderados para eles sentir confiança em você, sentir que é um porto seguro, que você está ali para realmente orientá-lo, não é sentar na cadeira do diretor, na sala do diretor, é você estar realmente comprometido com o seu time, né? Exatamente. É uma coisa assim, e você é cobrado por isso, né? Você está ali, o seu time está preparando, está entregando resultado, e quanto mais você entrega, mais você vai ser cobrado. Né? Esse dia eu estava vendo uma fala do Bernardinho, ele falou assim: ah, se eu estou cobrando você, é porque você tem capacidade para entregar. Entregar Mas a mais. partir do momento que eu não te cobrar mais, aí é o problema. Então, daí você já começa a se coçar porque não vai dar certo. Então, cara, a meta, bateu a meta, não tem problema, eleva a meta, pô. Ah, a meta é vender 2 milhões por mês, você vendeu 3, pô, sucesso, você ganhou mais dinheiro, você é um cara de alta performance, está batendo a sua meta, está acima da média, né? Se a média, todo mundo bate meta, você está acima. Ah, mês que vem a meta vai vir vem maior. Pô, bate ela de novo, né? Ultrapassa a meta, estoura, explode aí, vai para cima. As pessoas te enxergam de maneira diferente. As pessoas querem comprar de gente com sucesso. Não quer aquela pessoa que fica reclamando, falando da vida. Ai, céu, ó céus, ó dia. Não O esquece aí, vitimista, cara. né? Otimismo, vai para Não, cima. o vitimismo, né? Não quer comprar da vítima, né? É isso, desculpa, é isso aí. Entendeu? Não quer vítima, não quero vítima, cara. Eu quero Sim. gente de sucesso mesmo, fazer acontecer. Chega com um carro bacana, uma roupa legal, né? Então, faz diferença e faz bem pro ego também. Tem que tomar cuidado com o ego, porque ele estraga muita coisa. Mas querendo ou não, de vez em quando é gostoso, né? Então a gente gosta de se presentear, É todo mundo legal. É um um equilíbrio. equilíbrio entre o merecedor, se sentir merecedor, Isso, é isso aí. daquele do egocêntrico, Exatamente. Não né? gastar dinheiro à toa, não é isso. É Sim. você E o tem que investimento. planejar,
Fazer o planejamento, equilibrar suas contas, guardar o dinheirinho, fazer investimento, buscar fontes diferentes, ver aquilo que você pode desenvolver mais e, vai para cima. Legal. Ô, Pontes, para a gente encerrar aqui, deixa uma mensagem aí para os seus liderados, para outros, principalmente outros líderes, né, outros gestores comerciais, diretores comerciais, gerentes comerciais, uma mensagem de final aqui que você poderia passar para eles. Olha, eu costumo dizer que nós somos pessoas, trabalhamos com pessoas e vendemos para pessoas. Então, o CNPJ ele é formado de CPF, sempre. Se a empresa hoje tem sucesso, porque tem gente lá fazendo esse sucesso aí. Ninguém hoje é uma potência por acaso, porque sozinho ninguém faz isso. Sempre vai ter um time por trás, sempre vai ter uma equipe, né? Então, aproveitar disso daí, valorizar a galera, pegar lá cada um, trazer, não é cada dia uma pessoa está de um jeito, né? Hoje eu estou feliz, amanhã eu posso estar triste, e assim vai, as coisas acontecem. Então, gestão de pessoas hoje é muito importante, você tem que entender o outro. Então, a mensagem é essa, entender o próximo, ter empatia, mudar o comportamento sempre para melhor, lógico, né? Não estou falando que é ruim, mas sempre está podendo melhorar, desenvolver, crescer, ler bastante livro, busca informação, internet tem um monte de coisa legal, muita coisa boa para aprender, e, é aproveitar aquilo que a gente tem de graça ali, e se tiver condições de pagar um curso melhor, vai lá, vai, faz acontecer. Muito bom, obrigado, Pontes. Sempre que eu preciso de você está disposto aí a ajudar. Para você que ficou com a gente até aqui, obrigado também. Deixa aqui nos comentários, não sei onde você está vendo, no LinkedIn, ou no YouTube, ou no blog da Estratégias em Vendas, o que você achou sobre esse papo. Vou deixar o contato aqui abaixo também do Pontes, nas redes sociais do Pontes aqui. Comenta aqui o que você achou desse podcast. E se você é um líder, um diretor, um gestor comercial e quer participar futuramente de um episódio com a gente aqui do Papo Foda, entre em contato, aperta algum botão, chama aqui que você vai ver como é que vai entrar em contato comigo. Obrigado, valeu, Pontes, mais uma vez. A gente se Obrigado. vê. Até o próximo episódio do Papo Foda. Tamo junto. Obrigado. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars